Boa tarde, meus amores! Hoje, quinta-feira, a Prof tá de volta com as nossas atividades, com as nossas videoaulas. Queria saber de vocês se vocês estão conseguindo fazer as atividades, se estão conseguindo acompanhar nosso conteúdo. Hoje aqui em casa tá bastante barulhento, então vou pedir já de antecipado desculpas para vocês, mas a gente segue com as nossas videoaulas. Lembrando que, meus amores, quem ainda não me entregou, não mandou a foto das avaliações, das atividades para mim, eu preciso que me encaminhe até hoje, no final do dia, ou no máximo até amanhã. Por favor, tá certo? E dando sequência, eu queria cantar com vocês nossa música de boa tarde. Vamos lá? 1, 2, 3. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal. A nossa amizade nunca sai. Legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal. Boa tarde, Duda, Valentina, Diogo, Fernando, Heitor, Nicolas. Meu beijo pra vocês. A Pro tá morrendo de saudade. Espero que logo, logo a gente já esteja junto novamente. Galera, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que é muito legal. Na nossa última aula de ciências, a gente conheceu um pouquinho melhor sobre o reino mineral. O que é o reino mineral? São aqueles elementos que são retirados da natureza, porém que não têm vida. A pedra, o sal, o ouro, o solo, a água, são exemplos de elementos que são retirados na natureza, porém não têm vida. É diferente do reino animal e do reino vegetal, que são elementos com vida. No reino mineral, a gente tem os elementos sem vida. E agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho melhor esses elementos. Então, primeiramente, a gente vai iniciar o trabalho sobre a água. Galera, a gente sabe que a água é um elemento da natureza. Deixa eu ajeitar aqui. A água é um elemento da natureza muito importante na vida dos seres humanos. A gente utiliza a água para diversos fatores. A água é um conteúdo que tem que ser abordado com calma e com bastante tempo. Nesse momento em que a gente está vivendo a pandemia, em que a gente tem as aulas online, que a gente tem as aulas remotas, a prof aqui na casa da Pro, vocês aí na casa de vocês, a gente tem um pouquinho de dificuldade nesses conteúdos que são muito extensos. Então a gente vai se ater ao conteúdo que está no livro, que já é bastante conteúdo. Então a prof não vai pedir nenhuma atividade muito mais elaborada, porque a gente sabe que vocês têm os compromissos de vocês, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, às vezes, em realizar alguma atividade mais elaborada. Então, a gente vai se ater ao conteúdo que tem no nosso livro, beleza? Então, galera, trabalhar a água é um assunto muito interessante e requer vários elementos. A água, ela tem uma vertente muito grande. A gente pode estar trabalhando a utilização da água, a gente pode estar trabalhando a poluição da água, a gente pode trabalhar os estados físicos da água, como a água chega na nossa casa. Então, a água é um conteúdo muito interessante. A gente agora vai trabalhar a água de uma maneira completa, de uma maneira total, porque a gente vai trabalhar a água como um elemento do reino mineral, tá certo? Então assim, galera, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de ciências de vocês, lá na página 113, pra gente dar continuidade nesse assunto da água. Vamos lá? A água, lá na página 113 do livro de vocês. A água é de fundamental importância para a sobrevivência do ser humano e de todos os seres vivos. Galera, para existir vida, precisa existir água. Não existe vida sem água. A gente tem água dentro do nosso corpo para formar os nossos órgãos. A gente utiliza água para poder extrair os sais minerais para o nosso organismo, para hidratar o nosso organismo. A gente utiliza a água para estar desenvolvendo vegetais e a alimentação dos animais, que são a principal fonte de alimentação dos seres humanos. A gente utiliza a água. A água faz parte do processo de alimentação dos vegetais, que eles é que vão distribuir o oxigênio na atmosfera para a gente conseguir respirar. A água, ela vai
hidratar a terra para os vegetais poderem se desenvolver. Então a água é de fundamental importância para a vida na terra. Não existe vida sem água. Por isso é tão importante a gente bater na tecla da preservação do meio ambiente, da preservação da água, dos cuidados com a poluição, dos cuidados com o desperdício de água. A água é fonte de vida. Não importa quem somos, o que fazemos, aonde vivemos, nós dependemos dela para viver. Porém, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios. Devemos preservá-la e não desperdiçá-la para que não falte. E aí a gente volta a falar de preservação, volta a falar de cuidado com a natureza. Vocês percebam que cada elemento que a gente traz da natureza, a gente volta a falar do mesmo assunto, o meio ambiente, a importância da gente cuidar do meio ambiente. Quando a gente trouxe o reino animal, a gente falou de preservação do meio ambiente, e quando a Prof trouxe o reino vegetal, a gente falou mais ainda de preservação e cuidado com o meio ambiente. Agora a Pro tá trazendo a água, e é mais importante ainda a gente falar de cuidado com o meio ambiente. A água é fonte de vida. Se a gente não cuida, se a gente polui, se a gente desperdiça, uma hora ela vai acabar. Acabando água, não tem vida na terra. Não tem vida sem água. Então, é muito importante a gente pegar no pé de quem tá poluindo, pegar no pé de quem tá desperdiçando água. Na hora de escovar o dente, fechar a torneira. São gestos simples, que às vezes podem parecer até bobos pra gente. Nossa, prof, mas o que vai ajudar eu tá fechando a torneira na hora que eu escovar o dente? Vai fazer diferença, sim. Vai fazer diferença para o meio ambiente, vai fazer diferença para a natureza, vai fazer diferença na poluição da água, vai fazer diferença para o desperdício da água. Então faz diferença. Os pequenos gestos, se todo mundo tiver um pequeno gesto, no final a gente tem grandes gestos de todo mundo, certo? Características da água própria para consumo. Galera, existe aquela água que ela é própria para se consumir, aquela água que a gente pode beber, que a gente pode cozinhar, que a gente pode fazer as nossas atividades. E existe aquela água que não é própria para consumo. Como eu vou determinar se eu posso ou se eu não posso beber aquela água? Se eu posso consumir a água ou se eu não posso? A água, ela tem algumas características que precisam ser observadas na hora que a gente estiver consumindo a água. E uma delas é sem cor. A água tem que ser límpida. O que é límpida? A água não pode ter nenhum tipo de coloração, ela tem que ser transparente. Na hora que a gente pega a água com um copo, ela tem que ser transparente. Se tiver turva, o que é turva? Com sujeirinha dentro, a gente não pode estar consumindo. Porque aquela água pode ter alguma bactéria, pode ter algum micro-organismo que pode fazer mal para o ser humano. Então, a água tem que ser sem cor, não pode ter cor nenhuma, tem que ser transparente. Ai, prof, mas quando eu olho, a água do mar é azul. Por que a água no copo ela vai ficar transparente? Galera, a água, quando a gente olha no caminhão, vamos esperar o caminhão passar. Essas coisas acontecem, né, galera? Hoje a Prof tá na casa da mãe da Prof, então hoje tem mais barulho. Então, voltamos. O caminhão, olha só. Quando a gente olha a água no mar, que ela tá azulzinha, a água ela tá refletindo a luz do sol e refletindo o céu. Por isso que ela fica com aquela coloração azul. Então, quando a gente pega a água com um copo transparente, essa água ela tem que estar transparente. Se ela estiver suja, se ela estiver com outro tipo de coloração, amarelada, ou ela não estiver transparente, essa água não é própria para consumo. A água do mar, ela por consequência, ela não é própria para consumo, porque existem algas se desenvolvendo, a água do mar ela é salgada. Então a água do mar ela não é própria para consumo do ser humano. Porém, rios, lagos, têm a água doce. E quando a água é doce, ela pode ser consumida. Porém, ela precisa de um tratamento de água para ela ser consumida. Eu vou deixar aqui no nosso grupo alguns videozinhos sobre a água, sobre a importância da água e sobre o tratamento de água, que a Prof sempre gosta de passar. Se a gente estivesse em sala, a Prof traria esses vídeos para vocês. Porém, como a gente está em casa, eu vou deixar aqui no grupo para vocês assistirem aí com o papai e com a mamãe, tá certo?
Então, uma das características da água ser própria para consumir, ela ser límpida, ela não pode ter cor. A outra característica que traz no nosso livro é ela ser sem cheiro, inodora, ou seja, a gente não consegue sentir o cheiro da água. Então, quando a gente pega a água da torneira, que a gente enche um copo com água, se a gente sentir qualquer tipo de cheiro na água, a gente tem que ligar o sinal de alerta, não pode consumir. Porque pode ser que o tratamento de água foi feito da maneira errada, pode ser que aquela água não seja tratada, não tenha e não seja própria para consumo. E por mais que ela seja transparente, por mais que ela não tenha cor, se ela tiver cheiro, ela pode ter também algum micro-organismo ali, pode ter alguma bactéria que pode fazer mal para o ser humano. E a água ela tem que ser insípida. O que é a água insípida? É aquela que não tem gosto. A água ela não pode ter gosto. Quando a gente abre uma garrafinha de água mineral que a gente comprou no mercado, por exemplo, que a gente tá bebendo, a gente não vai sentir gosto de nada. Ela vai matar a nossa sede, porém não vai ter sabor. A água ela não tem gosto. Então, a água própria para consumo, ela não tem sabor. Por mais que eu diga que a água do rio ela é doce, mas ela não tem açúcar. Ela é doce porque ela não é salgada. Quando a gente prova a água do mar, a gente sente o sal do mar. Quando a gente prova a água de um rio, que seja própria para consumo, a gente não sente esse sabor. Por isso que ela é doce, beleza? Mas a água própria para ser consumida, ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro e ela não pode ter gosto. Então, a água própria para consumo não tem gosto. Lá na página 114, a gente segue com esse assunto, olha só. A água pode ser encontrada em lagos, rios, mares e também na água da chuva e no ar. Como você vê, no globo terrestre existem mais água do que terra. Utilizamos a água para beber, para cozinhar, para molhar as plantas, para tomar banho, lavar o carro, a roupa e etc. O nosso planeta, a gente já conversou sobre isso quando a gente trabalhou o planeta Terra e a gente vai voltar com isso agora. O nosso planeta ele é considerado planeta azul, porque quando a gente observa o globo terrestre do espaço sideral, a gente observa que a maior parte dele é formado de água. E a água reflete toda essa questão do céu. E aí a gente tem o planeta azul, porque ele é formado, a sua maior parte, por água. Então a gente tem mais água do que terra no planeta. E a gente utiliza a água para diversas tarefas no dia a dia. Para lavar o carro, para lavar a roupa, para lavar a louça, para tomar banho, para cozinhar, enfim, para diversas maneiras. A água também é necessária para a hidratação e o funcionamento do nosso organismo, para a preparação de alimentos e para a limpeza do corpo, das roupas e dos locais em que vivemos. É isso que eu estava falando aqui agora. A água é utilizada pela indústria na fabricação de remédios e objetos e também pelas usinas hidrelétricas para gerar a energia elétrica que chega às nossas casas. Prof, mas a energia elétrica não é a luz? Como é que a água e a luz, o que tem uma coisa a ver com a outra? Galera, na usina hidrelétrica a gente transforma a força da água em luz. A gente utiliza a força que a água tem. Quando tem muita água, a gente tem muita força. E essa força, ela é transformada em luz. Por isso que a água é tão importante. Ela serve para a hidratação do nosso corpo, para a utilização nas tarefas diárias, para a alimentação e hidratação dos animais, das plantas, mas ela também serve para fornecimento de energia elétrica. Aquela força que a água tem quando a gente tem um rio, por exemplo, que ele tem muita força de água, essa força é transformada em luz, ela é transformada em energia elétrica. Dicas para economizar água. Agora é muito importante a gente prestar atenção. Não deixe as torneiras pingando. Feche a torneira quando não estiver usando. Evite banhos demorados. Não lave calçadas com mangueira. Não aperte a descarga sem necessidade. Lave o carro com balde.
Molhe as plantas com regador. Galera, essas são dicas, são pequenas dicas do nosso dia a dia, que se a gente levar ao pé da letra, a gente consegue ajudar muito o nosso meio ambiente. Se a gente não deixar a torneira pingando, na hora que for escovar o dente, a hora que estiver escovando, deixa a torneira fechada, não tá usando, aquela água que tá correndo tá indo embora. Então, além de auxiliar a mamãe em casa com a conta de água, porque a água que a gente utiliza encanada na nossa casa, ela é paga pela mamãe, pelo papai. Além de ajudar nisso, a gente acaba ajudando o meio ambiente. Ó. Carro de som na rua. Vamos parar um pouquinho. Ó, passou alguma propaganda política. Enfim, então essas pequenas atitudes, elas nos ajudam a preservar o meio ambiente e a preservar a água. Agora a gente vai com as nossas atividades lá na página 115. Então abram o livro na página 115 do livro de ciências 115 para a gente dar continuidade. Vamos lá? Atividade 1. Escreva o nome dos locais onde podemos encontrar a água. Então ali a gente tem 3 lugares para encontrar água, 3 imagens. Da onde que está representando aquelas imagens? Vocês vão colocar as palavrinhas ali embaixo. Agora responda. A água que consumimos devem ter quais características? Aquela água própria para consumir, aquela que a gente pode beber sem medo. Qual característica que ela tem? Ela tem que ser 100, 100 e 100. Coloca ali. Tem lá na página do 113, vocês vão encontrar a resposta. Mas eu sei que vocês sabem. Atividade 2. Marque as atitudes incorretas que estão sendo apresentadas abaixo. Olha só, ali a gente tem algumas atitudes e vocês vão fazer um xizinho naquelas que não estão certas, que a gente não pode fazer. Façam um xizinho no desenho. Atividade 3, página 116. Complete as frases com as palavras do retângulo sobre as utilidades da água. Então, ali naquele retângulo roxo, a gente tem várias utilidades para a água. E vocês vão marcar, vocês vão colocar na frase aquela que melhor se encaixar. Então, lá no retângulo, a gente tem a palavra cozinhar, lavar, banho, escovar e molhar. E aí, vocês vão ter que completar a frase com aquelas palavrinhas. Olha só, letra A. Tomar, pontinho, pontinho, para ficar limpinho. Letra B, pontinhos, roupas. Letra C, pontinhos, as plantas. Letra D, pontinhos, os dentes. E letra E, pontinhos, alimentos. Então, vocês vão ter que completar com a palavra que melhor vai se encaixar naquelas frasezinhas ali, que são as utilidades da água. Atividade 4. Complete o texto abaixo com as palavras que estão faltando. Devemos, pontinhos, água, porque a nossa sobrevivência e a do pontinhos, pontinhos, dependem dela. O que a gente tem que fazer com a água para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência do planeta Terra depender da água? Atividade 5. Desenhe diferentes lugares onde a água pode ser encontrada. Então, ali naquele quadrado, vocês vão colocar diferentes lugares onde a água pode ser encontrada. Onde que a gente utiliza, onde que a gente encontra a água do nosso dia a dia. E aí, vocês vão colocar ali. Tranquilo, né? Até aqui, tudo certo? Galera, qualquer dúvida que vocês tenham relacionada a esse conteúdo, relacionado ao nosso conteúdo sobre a água, vocês mandem uma mensagem para mim que a prof vai estar solucionando as dúvidas de vocês, tá certo? A atividade, página 117, atividade 6, vamos lá? Pinte corretamente a ilustração e identifique o que é a água e o que é a terra, escrevendo nos espaços correspondentes. Então, ali vocês vão colocar onde é a água, vocês vão colocar a palavrinha água e pode pintar de azul. Aonde é a terra, vocês vão colocar a palavrinha terra e vão pintar de verde, joia? Depois, observe as imagens. Ali a gente tem a imagem 1 e a imagem 2. Agora, responda. Qual das imagens apresenta uma atitude correta em relação à água? Qual daquelas duas imagens está certo em relação à água? Justifique a sua resposta. O que é justificar? Vocês vão... Opa, deixa eu arrumar aqui que tá tortinho o negócio do vídeo. Vocês vão colocar ali
Por que que a atitude daquela imagem tá certa? O que que aquela menina tá fazendo que tá certo? Vocês vão escrever o porquê. Quando a gente diz justificar, vocês vão escrever o porquê. Galera, lembrando que é de fundamental importância que vocês respondam as atividades, que vocês façam as atividades. Quem tá fazendo o primeiro ano, quem tá estudando no primeiro ano são vocês. É a Duda, a Valentina, o Diogo, o Fernando, o Nicolas, o Heitor, são vocês. Não é a mamãe da Duda, não é o papai do Heitor, não é o papai do Nicolas, não é a mamãe do Fernando, são vocês. Então, é importante que vocês façam as atividades. Escrevam do jeitinho de vocês. Agora, como eu já falei antes, a gente tá se preparando para o segundo ano. Então, as atividades vão ser intensificadas, vocês precisam exercitar a escrita, precisam exercitar a leitura. A prof não tá aí do lado de vocês, mas a prof tá de olho. Então, é importante que vocês escrevam, leiam, que vocês façam isso, certo? Beleza? Combinado? Atividade, página 118, atividade 7. Observe as imagens e encontre 7 erros. Ali a gente tem 2 imagens e vocês vão ter que encontrar o jogo dos 7 erros naquelas 2 imagens. Bora lá? E ali embaixo a gente tem um quadrinho que tem curiosidades. Para fazer uma calça jeans, são necessários aproximadamente 10.000 litros de água. Se você fechar a torneira na hora de escovar os dentes, estará economizando no mínimo 10 litros de água. Os alimentos também possuem água. A melancia tem 92% de água, o leite tem 91% de água, a manga tem 82% de água aproximadamente. Então ali a gente tem um quadrinho com algumas curiosidades. Meus amores, por hoje é isso. Daqui a pouquinho a gente tem mais uma aula. Façam vocês as atividades com bastante capricho. Qualquer dúvida, manda um recadinho aqui para eu estar solucionando as dúvidas de vocês, tá certo? E daqui a pouco a gente tem mais uma aula. Beijo!